Mas olha só, pessoal, que maravilha, estou eu aqui de novo novamente para responder a tag calhamaços. Mas espera aí um pouquinho, Eduardo, tem alguma coisa errada. Você já respondeu uma tag calhamaços, por que agora uma outra tag calhamaços? Ou uma tag calhamaços parte 2, a missão, o retorno? Eu vou explicar para vocês. Lá naquele primeiro vídeo em que eu respondi a tag calhamaços, eu trouxe vários livros gigantescos aqui para dividir com vocês, finalizei a edição, joguei lá no YouTube e vieram várias pessoas nos comentários perguntando por que ele não incluiu a trilogia O Século? Por que ele não incluiu Uma Vida Pequena? Por que ele não incluiu esse livro? Por que ele não incluiu aquele livro? E para essas perguntas eu não tinha uma resposta. Faltaram alguns livros, pessoal, faltaram alguns calhamaços. Depois que eu gravei o vídeo que vocês interagiram comigo, eu pensei, caramba, é verdade, por que eu não trouxe esses outros livros para compartilhar com os meus inscritos? Por que eu não incluí eles na resposta da tag calhamaços? Eu realmente perdi mais cabelo pensando nisso, se é que é possível, e cheguei à conclusão então de gravar uma tag calhamaços parte 2, que é esta que eu trago aqui. Eu acho que com esta tag eu hei de trazer todos os livros que eu considero calhamaço para dividir com vocês, e aí sim o ciclo, digamos assim, estará completo por enquanto não tivermos novos calhamaços, não é mesmo? Então, buenas pessoal, sejam todos bem-vindos à Dimensão Literária. E antes de nós começarmos a conversar sobre esses tijolões maravilhosos que existem na minha coleção, eu peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo para ajudar o canal a crescer aqui na plataforma. Eu estou muito feliz. Eu percebo que a nossa comunidade aqui na Dimensão Literária está crescendo cada vez mais de forma consistente. E isso é muito bom, é muito legal e só é possível graças ao apoio que vocês têm dado aqui, curtindo, comentando, se inscrevendo, interagindo aqui de uma forma geral com os vídeos que eu coloco, porque dessa forma o YouTube entende que este canal é bom. Pode não ser o melhor canal de livros do YouTube, mas com certeza figura ali entre os 100 milhões primeiros. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo por todo o apoio que vocês dão pra mim aqui no canal. E vamos lá, então, sem delongas, responder a tag calhamaços. Tag calhamaços, parte 2, a missão, o retorno. Na sua opinião, o que faz um livro valer o título de calhamaço? Eu trouxe essa pergunta porque gerou um pouco de intriga lá no primeiro vídeo. Eu falei pra vocês que calhamaço, pra mim, são livros que têm mais de 500 páginas. E alguém veio aqui nos comentários e disse: ô Eduardo, você tá louco? Você não pode colocar um número de páginas. Não existe isso das pessoas colocarem o número de páginas por elas, porque senão daqui a pouco vai ter gente dizendo que 100, 200 páginas já é um calhamaço. E aí na sequência essa pessoa respondeu assim: calhamaço tem que ser a partir de 700 páginas. E eu fiquei pensando comigo, ora, eu não posso colocar um número de páginas mínimo para ser considerado um calhamaço para mim, mas ele pode? Não tem nada a ver. Na minha opinião, pessoal, na minha avaliação, eu acho até que eu respondi para ele isso. Primeiro, não existe um instituto, uma organização, uma confederação, uma lei que diga que os livros, para serem considerados calhamaços, devem possuir um mínimo de páginas e esse mínimo é tal. Não existe isso. Calhamaço, na sua definição, é um livro ou caderno volumoso, com muitas páginas. Mas não diz, em nenhuma definição, o mínimo de páginas. Se eu entendo que um calhamaço, por exemplo, é a partir de 500 páginas, essa opinião deve ser respeitada. Você pode não concordar com ela. Para você, de repente, que escreveu o comentário, é a partir de 700. Alguém, inclusive, veio nesse vídeo e disse que calhamaço para essa pessoa, uma outra pessoa, era a partir de 800 páginas. Ou seja, já discordou com o primeiro. Mas se alguém tiver opinião dizendo, não, olha, se tiver 200 páginas, 300 páginas, para mim já é um calhamaço. Tudo bem, eu não concordo. Para mim é a partir de 500. Mas tudo bem, para mim é a partir de 500. Então, seguindo essa regra, vamos à segunda pergunta. Você acha que os calhamaços sempre precisam de tantas páginas para desenvolver a história? Não. Inclusive, eu trouxe um livro aqui que eu acho que eu trouxe lá no primeiro vídeo. Eu não lembro se eu comentei com vocês isso, mas esse livro aqui, O Terror de Dan Simmons, que tem 747 páginas, na minha opinião, eu li esse livro, na minha opinião, podia tirar aí umas 200 páginas, que conseguiria manter um ritmo muito mais dinâmico, frenético, mais atrativo do que com as 747 páginas. Então, um calhamaço não precisa necessariamente ter o número de páginas que ele tem para contar a história de uma forma que passe ali todas as impressões necessárias que deva passar na obra. E eu cito como exemplo, então, O Terror de Dan Simmons na minha avaliação. Beleza? Próxima pergunta. O maior livro da estante que já leu? Bom, eu vou considerar, né, então, os livros que eu trouxe para essa parte 2. O maior livro da estante, ou seja, dessa parte 2 que eu já li, deixa eu só procurar, Lolo. Cadê, Lolo? Tá aqui, Lolo. O maior livro que eu já li é este daqui, Médico de Homens e de Almas, da autora Taylor
Caldwell. 699 páginas. É o livro que conta a história do evangelista Lucas, que escreveu o livro de Lucas e o Atos dos Apóstolos na Bíblia, né, que estão na Bíblia, e é uma história que conta a vida de Lucas, né, e tem várias questões aqui interessantes. É uma ficção, mas é uma ficção baseada, enraizada em muitas verdades, em muitos documentos da igreja, em muitos documentos de Roma. Ela conseguiu construir uma história que eu acredito ser muito fidedigna ao que era o que o Lucas passava, né? O evangelista Lucas passava na época dele, e é uma história repleta de situações memoráveis. Eu achei uma leitura muito boa, fantástica, inclusive já tenho a edição capa dura na minha lista de desejos para adquirir. Nesse livro aqui acontece uma coisa maravilhosa, que é vários pequenos extras aqui. Deixa eu pegar um extra maior, porque esse aqui tá muito pequeno, peraí. Por exemplo, tem várias notas de rodapé com explicações de significados, de palavras que a autora escreve aqui no livro, e também de contexto histórico, né? Então, é um livro que tem uma riqueza de detalhes, uma riqueza de informação, inclusive citando documentos oficiais que contribuem muito para a veracidade da história e que contribuem muito para montar um cenário que eu acredito ser realmente o cenário que ocorria na época, né? Então, um livro que eu recomendo bastante é a leitura O Médico de Homens e de Almas, da autora Taylor Caldwell. Nomezinho diferente. Vamos lá então? Próxima pergunta. Maior livro da estante que ainda não leu? Eu vou trazer para vocês aqui, inclusive alguém citou esse livro aqui lá no outro vídeo, dizendo, caramba, ele não trouxe esse livro aqui? A Dança da Morte, de Stephen King, ele não trouxe esse quase clássico da literatura? Peço desculpas, mas realmente eu não trouxe. Eu não levei lá pro primeiro vídeo. Esse livro aqui, ele tem exatamente... Pô, caramba, e é um calhamação mesmo, hein? 1241 páginas. Eu já tô com um spoiler desse livro aqui, eu devo ter comentado com vocês que eu li o 12 Regras para a Vida, do autor Jordan B. Peterson, e ele, de forma muito rápida, fez um spoiler desse livro que eu acho que é um dos spoilers que é a reviravolta, o plot twist da história. Eu espero estar enganado e eu espero que ainda assim, mesmo com esse plot twist, eu goste da leitura, mas eu já tenho mais ou menos uma ideia, né, do que vai acontecer, do porquê acontece o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Eu não sei, mas a gente pode perceber vários corpos no chão, né, e a dança da morte, entendo que vai ter muita morte. E quem promoveu essa morte, ou quem está promovendo essa morte, eu acho que é a pessoa, o ser que eu tenho na minha cabeça, que eu li lá nesse livro 12 Regras para a Vida. Espero que ainda assim seja uma história legal, mas esse é o maior livro dessa parte 2 calhamaços que eu ainda não li. 1241 páginas, A Dança da Morte, do Stephen King. Próxima pergunta. Calhamaço que tem medo de ler. Bom, vamos lá. O medo aqui, o receio aqui, às vezes é muito por conta do número de páginas, conforme eu já tinha comentado com vocês lá no primeiro vídeo, né? Mas esse daqui é um dos que eu estou com certo receio de ler, Uma Vida Pequena, do autor ou da autora Hania Yanagihara, que eu já falei para vocês que eu tenho dificuldade de dizer esse sobrenome. É um livro que possui aí 781 páginas, mas é um livro que eu percebo que divide muito a opinião dos leitores. Tem gente que veio aqui assim e falou, é um livro maravilhoso, você vai adorar, leia sem nenhum receio porque vai ser ótimo. Teve outros que simplesmente colocaram, é uma porcaria, perda de tempo, não gostei da história, muito ruim, várias e várias críticas negativas com relação à obra. E tem gente que incentivou a leitura, mas falou, olha, o livro é bom, mas vai se preparando, é um drama traumático, não vai ler outra coisa pesada junto, porque esse aqui já vai consumir a sua alma. Praticamente foi isso que disseram. Então eu tô com um pouco de receio para saber o que eu vou entender dessa obra, o que eu vou compreender e o que eu vou sentir ao ler essa obra. Essa capa, que até pouquíssimo tempo eu não fazia ideia do porquê que esse senhor aqui, esse homem, estava com esta cara, eu já fiquei sabendo. Não sei os motivos pelo qual levou o autor a colocar essa imagem na capa do livro, né? E por que tem a relação com o fato do que está acontecendo nesse momento nessa imagem, mas eu já perpasso algumas coisas na minha cabeça aqui, enfim, eu não gosto muito disso, porque a gente vai criando expectativa, né? Vai montando a história antes de ler. Aí já é um problema, porque a gente vai ler, daqui a pouco desagrada, porque não foi aquilo que a gente estava imaginando. Mas enfim, mesmo assim, eu estou muito curioso para fazer a leitura do livro Uma Vida Pequena, da autora Hania, tá?
Não vou dizer o sobrenome não. Próxima pergunta. Calhamaço que tem fissura de ler. Caramba, fissura, assim, nossa, aquela fissura, aquela coisa assim, uau, que fissura, eu tô doido pra ler. Dos que estão aqui, assim, todos eu tô com muita fissura, muita vontade, né? Mas eu colocaria pra responder essa pergunta este livro aqui, Grandes Esperanças, do autor Charles Dickens. Já me falaram muito bem desse livro, né? Indicaram, recomendaram, enfim. Mas me parece que esse foi um dos, ou o último livro escrito pelo Charles Dickens. Então tem alguma coisinha a mais aqui, tem algum toque mágico talvez que ele tenha colocado e que eu espero que eu consiga absorver da forma correta, né? Mas então esse aqui seria um dos que eu tô com uma grande fissura para fazer a leitura. Próxima pergunta. E só passando para vocês aqui, essa edição que eu tenho aqui, ela possui exatamente 655 páginas, tá? Grandes Esperanças. Vamos lá, próxima pergunta. Livro grande, capa bonita. Bom, eu tenho vários aqui que eu poderia mostrar a capa agora nessa parte 2 aqui assim, realmente, até a Dança da Morte eu gosto um pouco, mas eu vou colocar 3 livros que eu considero que tenham a capa bonita. E eu poderia ter colocado esses livros, inclusive, na resposta da pergunta anterior. Livros que eu tenho fissura para ler, que é esse daqui, né? A trilogia O Século, do autor Ken Follett. Eu acho muito bonita essas capas. Não sei se vocês vão de concordar comigo. Aqui nós temos o primeiro livro da trilogia, que é A Queda de Gigantes. Na verdade são imagens, fotos, né, de alguns acontecimentos históricos, me parece, e ele simplesmente reproduziu na capa, tá? Segundo livro, que é Inverno do Mundo, só que vocês percebem que tem no título do livro um brilhoso, assim, uma coisa que chama atenção. Inverno do Mundo, a capa bonita. Eu gostei bastante dessas capas. E o terceiro livro, que é Eternidade por um Fio. Mas perceba que é uma composição de imagens, simplesmente, de alguns acontecimentos históricos. E eu estou tanto com muita fissura de ler, também esse daqui, vou incluir lá que eu estou com fissura, e eu considero esses 3 livros, as capas mais bonitas desta parte 2 aqui da tag Calhamaços. Próxima pergunta. Livro grande, capa feia. Olha, vamos lá. Livro grande, capa feia. Eu tinha colocado esse do Grandes Esperanças. Apesar de eu estar com fissura de ler, essa capa ela é bem simplesinha. Essa edição que eu tenho da Pinguinha, que assim como o livro do David Copperfield, é uma edição bem simples. Não gostei muito da capa, não achei muito bonita, mas estou com fissura de ler. Um outro que eu colocaria também como um livro grande, capa feia, esse daqui, eu sei, tem muita gente que vai vir aqui assim dizer, mas é porque é a capa que demonstra o sofrimento desse rapaz em algum momento da vida dele. Eu entendo. Mas eu não sei se eu achei essa capa muito bonita. De repente daria para fazer uma outra composição aqui. Mas pode ser que eu lendo o livro eu diga, não, essa capa realmente ficou perfeita para a história. Num primeiro momento eu diria que essa daqui é também mais um que tem a capa feia. E um outro aqui que eu também não sei se tem a ver com a história ou não, é essa daqui, Antifrágil, que não é um romance, né? Não é um livro de histórias, é um livro de desenvolvimento pessoal do Nassim Nicholas Taleb. Mas é um polvo. Eu acredito que sim, tem um significado com relação aos textos que ele traz, mas é um polvo, de cabeça para baixo. Não sei, não achei lá tão legal. Então eu colocaria esses 3 livros aqui, Antifrágil, Uma Vida Pequena e Grandes Esperanças, do Charles Dickens, como as capas mais feias. Livros grandes com capas feias. Próxima pergunta. Calhamaço que tem vergonha de ter abandonado na estante. Não tem nenhum desses aqui, eu nem comecei a leitura ainda, então não tive nem tempo de abandonar e espero que eu não abandone, né? Próxima pergunta. Calhamaço que leu e não lembra quase nada ou quer reler? Olha, eu colocaria esse aqui, O Médico de Homens e de Almas. Eu acho que quando eu comprar a edição capa dura, se um dia eu comprar, porque tá complicado, é caro, os livros estão ficando mais caros e as promoções Amazon Prime e Amazon Black Friday ou Black November não tá favorecendo muito, mas enfim. De repente, quando eu comprar a edição capa dura, eu gostaria de reler, né? Talvez me aprofundar um pouco mais nessas histórias aqui, nessa história aqui, nos acontecimentos, enfim. Seria esse daqui, Médico de Homens e de Almas. Próxima pergunta. Último calhamaço que leu? Tá aqui. Este daqui foi o último calhamaço que eu li. O Steve Jobs, a biografia do Steve Jobs. Aqui nós temos ele com uma imagem um pouco antes, talvez, de falecer. E aqui na contracapa nós temos ele bem jovem, ali com um dos seus primeiros computadores que mais fizeram sucesso, que eu não vou lembrar o nome, talvez esse daqui seria interessante eu ler novamente. Tem vários acontecimentos aqui muito importantes na vida dele, muito interessantes realmente. Eu fiz várias marcações aqui sobre momentos históricos, frases e acontecimentos que me chamaram a atenção. Agora, uma coisa é certa, o Walter Isaacson, ele tem uma habilidade para escrever biografias que
é memorável, né? Memorável. Eu coloquei lá no meu vídeo que eu fiz a resenha leiga dessa biografia. Ele tem uma outra biografia que é do Albert Einstein também, que tá na minha lista de desejos, ainda não teve edição lançada no Brasil de novo, né? Porque já teve uma edição, esgotou e agora eles não renovaram, não reeditaram. Então eu estou aguardando, tá na minha lista de desejos, mas o Walter Isaacson, e ele tem outras biografias também, o Walter Isaacson para biografias é sensacional, você percebe bem que ele tem uma preocupação muito técnica com todas as informações que ele está levantando. Então vale a pena a biografia do Steve Jobs e foi o último calhamaço que eu li e ele possui exatamente 586 páginas. Próxima pergunta. Livro grande que leu muito rápido. Eu colocaria O Terror, de Dan Simmons. Eu acho que eu li em um mês, eu considerei rápido, mas pelo ritmo da própria leitura, que é um pouco mais morosa, eu acho que em um mês eu até li rápido, considerando a quantidade de páginas e o ritmo da leitura. Um mês, O Terror. Próxima pergunta. Livro grande que leu devagar. Com certeza, Médico de Homens e de Almas. Eu li muito devagar, porque esse livro eu adquiri numa época em que eu não estava mais tão envolvido com a literatura. Assim, eu estava recomeçando bem devagarinho a entrar no mundo literário e eu já resolvi entrar com calhamaço e eu não estava acostumado a ler calhamaço. Demorei muito para ler. Quando eu digo eu demorei muito, levou acho que uns 6 meses para eu fazer a leitura, porque eu não lia todo dia, eu passava às vezes semanas sem ler, daqui a pouco eu já até um pouco esquecia a história, tinha que retomar, então foi o calhamaço que mais levou tempo. Próxima pergunta. Calhamaço que te fez chorar. Novamente eu colocaria Médico de Homens e de Almas. Tem uma parte aqui que eu me lembro bem, que o Lucas sofreu bastante com um acontecimento muito próximo a ele, e aquela cena ali realmente é forte pra caramba a cena, e eu fiquei realmente sentido, né? Então eu colocaria Médico de Homens e de Almas de novo. Próxima pergunta. Próximos calhamaços. Todos os que eu não li, mas vamos lá, deixa eu fazer uma menção aqui àqueles calhamaços que eu trouxe aqui e acabei não falando com vocês, não mostrando pra vocês. Deixa eu colocar aqui assim o Steve Jobs, Antifrágil, Uma Vida Pequena, Grandes Esperanças. Pois bem, talvez os próximos calhamaços que eu vou ler, como eu costumo ler pelo menos um Ken Follett por ano, um livro do Ken Follett por ano, talvez um próximo calhamaço ou os próximos calhamaços que eu vou ler seja um desses 3. Não dá pra garantir isso porque eu tô muito empolgado com a série Kingsbridge, do Ken Follett. Eu tô aqui lendo O Mundo Sem Fim, tô adorando, muito boa história, é a continuação dos Pilares da Terra, que história sensacional, fantástico. Depois eu vou passar todas as informações pra vocês na resenha leiga, mas tá sendo muito gostosa a leitura, e eu não sei se eu emendaria uma outra série do Ken Follett ou se eu continuo na série Kingsbridge. Eu tô pensando que eu vou continuar na série Kingsbridge, mas logo em seguida eu irei ler esses 3 livros do Ken Follett. Tem aqui também um outro livro que eu tô curioso para ler, que é o Bazar dos Sonhos Ruins, do Stephen King. São vários contos reunidos aqui, pelo que eu entendo, várias histórias curtas, né, de terror. Pelo menos a capa sugere muito que seja de terror ou de sobrenatural, enfim, né? E eu também tô curioso para ler, eu espero que eu consiga ler em breve, talvez ano que vem, quem sabe. Outro que eu tô aqui assim, que eu poderia até colocar na capa bonita, hein? Livro grande, capa bonita, é esse daqui. Mar Sem Estrelas. Isso aqui foi indicado há muito tempo atrás pra mim. Eu comprei, não sei a história, não li sinopse, não sei nada, só disseram que é uma história muito boa. A capa é muito bonita, a capa dura, mas realmente eu não sei nem o que esperar dessa história aqui. Espero que seja boa mesmo. Você já leu? Escreve aí nos comentários o que você achou. E o último, né? Sempre ele, sempre o meu autor favorito até o momento, Ken Follett, com o livro Nunca, dos últimos lançamentos do Ken Follett. O livro Nunca eu pretendo ler em breve também. Esse meu em breve é que assim pode contar ele para os próximos 5 anos. É um livro que traz aqui uma história baseada situada na Primeira Guerra Mundial. O Buraco da Agulha que eu li dele falava na Segunda Guerra Mundial, mas ele tem realmente um poder de escrita para esses livros de época, esses livros que narram situações históricas, momentos históricos. Ele consegue montar um romance muito bem estruturado nesses acontecimentos. Então estou com muita expectativa com o livro Nunca. E eu acabei esquecendo de passar as páginas desses últimos 3 livros que eu passei para vocês. Vamos começar com Nunca. O Nunca tem 620 páginas. O Mar Sem Estrelas tem exatamente 542 páginas. Pois bem, pessoal, é isso. Acabaram-se as perguntas, acabaram-se os calhamaços ou os livros que eu tenho com mais de 500 páginas. E eu vou reunir todos eles aqui para ficar bonito para esse final do vídeo. Espera aí só um pouquinho. Pronto, pessoal, tá tudo aqui bonitinho. Esses são os calhamaços, a parte 2 da tag calhamaços. Eu espero muito em breve ter novos calhamaços, já tem aí na minha lista de desejos. Vamos só esperar uma ajudinha da Amazon aí em novembro para ver se a gente consegue adquirir mais calhamaços. E eu espero principalmente conseguir ler todos esses livros, trazer todo esse conteúdo para cá, torcendo para que aqui eles fiquem
e eu possa revivê-los sempre que eu quiser. É isso, pessoal. Esta foi a Tag Calhamaços parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.